Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos mantendo o isolamento social, não aglomerando pessoas, não indo se encontrar. Sei que é um momento difícil e apesar de estarmos nessa pandemia, o nosso país criou uma crise política agora que eu acredito que não deveria ser o momento, mas isso já é assunto para um outro vídeo, certo? E como vocês podem ver, hoje eu vou falar de conexão e continência no processo penal. Bom, inicialmente eu vou falar de quatro premissas da conexão e continência. A primeira é que diferencia de imediato a conexão e continência do processo penal do processo civil, ou seja, elas não caminham juntas, elas estão separadas. A segunda premissa é que para que ocorra o julgamento simultâneo, podemos dizer assim, porque quando há conexão há um julgamento simultâneo de processos, é necessário que não tenha sido prolatada a sentença, certo? Não confunda sentença com trânsito em julgado, porque muitos concursos já perguntam isso. É até ter sido o trânsito em julgado ou até a prolatação da sentença? É a da sentença. Mas caso já tenha sido ocorrida a prolatação da sentença, é necessário a conexão e continência ela vai servir muito para os fins de execução penal, certo? Lá no juizado especial, o juizado de execução, desculpe. A terceira premissa é que conexão e continência eles não fixam competência, muito pelo contrário, eles modificam competência. E desse modo, já indo para a quarta premissa e última, já como eles modificam competência, ou seja, eles vão modificar competências relativas, que é aquelas que podem ser modificadas, e não competências absolutas, que jamais podem ser modificadas, certo? E agora indo para. Vou começar de conexão. O que seria a conexão? É quando um processo pode influenciar em outro. Isso é o conceito básico em regra de conexão, certo? O mais básico e em resumo é isso. E a conexão ela se divide em três grandes grupos, que é a intersubjetiva, a teológica e a conexão probatória. Bom, vamos começar da intersubjetiva. O que seria a intersubjetiva? A intersubjetiva é quando duas pessoas praticam dois ou mais crimes, certo? E elas se dividem, a conexão intersubjetiva ainda se divide em mais três. É um pouco chato, mas é fácil de entender. Se divide em mais três. As suas subdivisões são simultaneidade, reciprocidade e concurso. O que seria a conexão intersubjetiva de simultânea? É quando é ocorrida ao mesmo tempo, mas sem que as duas pessoas tenham conexão, entendeu? Elas não tenham feito um acordo, não tenham realizado um acordo, correto? E já ao oposto disso é a de acordo, a intersubjetiva de acordo, que é quando essas duas pessoas agem em acordo praticando esses dois ou mais crimes, certo? E por fim, a terceira subdivisão é a intersubjetiva de reciprocidade, que é uns contra os outros. Isso aí ocorre muito, vamos dizer, uma gangue vai marca para se encontrar com outra gangue e começa uma briga de gangues, certo? Bom, e a próxima grande divisão da conexão, além da subjetiva, é, como eu disse, a teológica. E qual seria o que seria a teológica? Bom, a teológica é quando um crime ocorre para assegurar o produto de outro crime, para fazer com que o outro crime ocorra, seja executado. Ou seja, vai em um banco e mata o assaltante para poder roubar, para poder furtar, entendeu? É basicamente isso, a teológica, muito simples. E por fim, a probatória, que eu acredito que é a mais fácil de todas essas, que é quando a prova de um crime ajuda na prova de outro crime. Vamos dizer, ocorre um furto e a pessoa é pegando a receptação, aí a prova de um já dá para saber no outro, correto? Mas, de acordo com os ensinamentos do meu professor, Marupijara, é um juiz aqui de Caruaru, ele disse que quando ocorre
o crime um, vamos dizer, da probatória, para que tenha prova para outro crime, um é ocorrido por uma pessoa menor de idade, não se pode utilizar para o crime de uma pessoa que é de maior, entendeu? Porque eles correm separados. Mas pode ser utilizada a prova emprestada, que eu acredito que você já sabe. Bom, e assim a gente termina a conexão. Vamos para agora continência. O que seria a continência? É quando um processo engloba os fatos de outro processo, entendeu? Mais ou menos assim, um processo está dentro de outro processo, vamos dizer. E a continência, desculpa, ela se divide em duas: a subjetiva e a objetiva. E ao contrário da conexão, que seriam duas pessoas praticam dois ou mais crimes, na continência subjetiva, duas pessoas praticam um único crime. Duas ou mais pessoas praticam um único crime. Vamos dizer, uma quadrilha, certo? Uma quadrilha de pessoas decide roubar um banco. Isso seria a subjetiva. Bom, e o que seria então a objetiva? É quando uma pessoa pratica dois ou mais delitos. Isso ocorre basicamente de três formas. É o concurso formal de delitos, que é uma conduta ou mais de um resultado, correto? E a aberratio ictus, desculpe minha pronúncia, aberratio ictus, que é o erro na execução, e o aberratius criminis, que seria o resultado diverso do praticado. Acredito, eu vou fazer um vídeo, acredito, de erro, aí eu vou poder explicar melhor esse aberratio ictus, correto? Bom, e já finalizando, eu vou falar agora de efeitos da conexão e continência. Bom, principalmente, qual é o principal efeito que ocorre quando há conexão e continência? Como já falei a vocês, é um julgamento simultâneo, ou seja, é a reunião de processos. Quando ocorre essa reunião de processos, é óbvio que isso é uma forma de economia processual, uma economia de tempo, de dinheiro também, por conta que sabemos que o nosso poder judiciário é extremamente lotado, certo? E agora, para ficar mais dinâmica e mais de simples compreensão, eu vou dar alguns exemplos e vamos saber de quem é a competência. Por exemplo, ocorre um crime comum conexo com um crime de júri. Quem seria, qual juiz vai pegar o caso, o do crime comum ou o tribunal do júri que vai ficar? Bom, nesse caso, o júri ele tem força atrativa, ele prevalece sobre o crime comum, certo? Vamos ao exemplo 2. Ocorre um crime comum conexo com um crime de jurisdição especial. Qual vai atrair? O crime de jurisdição especial, certo? O de jurisdição especial atrai sobre o crime comum, exceto se for jurisdição especial militar, correto? Que a militar ela vai seguir sozinha. Todos sabemos que existe a jurisdição especial e a comum. A especial é basicamente militar estadual e a comum é a federal e a comum. A Justiça Federal é comum, certo? Bom, e o terceiro exemplo, se for um crime que seja de juro, um crime de homicídio e o crime militar, qual dos dois? O júri vai prevalecer ou o crime militar, o juiz do crime militar é que prevalece? Bom, os processos não se reúnem, eles seguem vias distintas, certo? Cada um vai persegue o seu processo, eles não se unem. O quarto é o foro por prerrogativa de função contra o crime comum. Vamos ver quem é que tem prevalência. Claro, o do foro prerrogativa de função. Mas podemos citar um exemplo, o do caso do mensalão. O que foi que aconteceu no mensalão? Pessoas com foro prerrogativa de função, que seriam julgados no STF, e civis que deveriam ser julgados na Justiça Comum, todos foram julgados pelo STF. Bom, acredito que é na súmula 704 do STF que ele fala isso, que não há violação do devido processo legal, certo? Isso foi um tema bastante discutido e saiu essa súmula.
Bom, e esse é um caso bastante, vamos dizer, de repercussão, que foi do mensalão. Próximo exemplo é o sei, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. O quinto exemplo é o crime comum mais delito de menor potencial ofensivo. O que seria o delito de menor potencial ofensivo? É aquele cuja pena não ultrapassa 2 anos, correto? Não ultrapassa 2 anos, cumulados ou não, é multa e seguindo ou não procedimento especial. É basicamente isso, o delito de menor potencial ofensivo. Bom, existem duas correntes. A primeira, que acredito que não é adotada, é a que cada processo segue sua via. Eles não se juntam, os processos são separados. E a segunda, que justamente está na Lei 9.099, acredito que, se salvo engano, é no artigo 60 da lei, diz que todos vão para o juiz comum, observado a Lei 9.099, correto? E por fim, para podermos finalizar o vídeo, o exemplo que mais cai em concurso, que mais cai em prova, de faculdade e universidade, que é quando ocorre o crime comum e outro crime comum. Qual dos dois vai prevalecer? Vamos dizer, eu roubo aqui na minha cidade, Ceará, depois pratico um roubo na cidade vizinha, Belo Jardim. Qual dos dois juízes vai pegar o meu caso, já que são conexos? Bom, a doutrina ela separa de três formas. O primeiro critério é qual crime é mais grave, qual crime tem mais pena. Vamos dizer, se eu roubei em Ceará, que tem uma pena maior do que o furto, e furtei em Belo Jardim, eu serei julgado aqui na Justiça de Ceará, na comarca de Ceará, correto? Mas vamos dizer, ocorreu dois furtos. Um furto aqui e um furto lá em Belo Jardim. E eu não vou dizer que eu furtei não, porque eu vou dizer outra pessoa agora, Joãozinho. Joãozinho furtou em Ceará e furtou lá em Belo Jardim. O que aconteceria? Bom, é a maior quantidade de crimes. Vamos dizer, aqui em Ceará ele furtou uma pessoa e lá em Belo Jardim ele furtou duas pessoas. Ou seja, ele seria julgado lá, correto? Que é onde ocorreu mais crimes, a maior quantidade. E vamos dizer, ainda assim, Joãozinho furtou uma em Ceará e furtou uma galinha lá em Belo Jardim. Bom, eles têm a quantidade de crime é a mesma. A, a, qual dos dois é mais grave? Nenhuma, porque ambas têm a mesma equivalência. Aí ainda tem o terceiro critério, que é o critério da prevenção. O juiz que soube primeiro e tomou decisão primeiro. Esse é o critério da prevenção. É o que teve o primeiro contato com o crime, correto? O que teve o primeiro contato com os fatos, vamos dizer. O de Ceará que soube primeiro, que ele furtou tudo isso, então fica o de Ceará, a comarca de Ceará julgando, o juiz daqui, correto? E bom, pessoal, esse foi um vídeo breve falando de conexão e continência, tentando reunir tudo de forma bem simples e espero que vocês gostem. Divulguem caso vocês necessitem, vejam que vale a pena e pode deixar aí nos comentários vídeos que vocês querem que eu faça alguns assuntos. Se eu já tiver visto na faculdade, vai ser bem melhor, mas caso não, eu sou um curioso. Um curioso pega e vai atrás das coisas para querer saber ainda mais. É isso aí. Obrigado.